Blade Runner é considerado por muitos um dos maiores clássicos do cinema, definitivamente um dos maiores da ficção científica e o maior do cyberpunk. Um filme que literalmente mudou a estética futurista dessa mídia, com algumas das imagens mais marcantes da história. Vendo ele hoje, Blade Runner parece uma produção minuciosamente construída, um trabalho de exatidão para trazer algo tão perfeito em tela. Mas não. Na verdade, Blade Runner é resultado de uma das produções mais conturbadas da história de Hollywood, de dezenas de roteiros, contradições, brigas, diferentes versões e a história de um grande fracasso que se tornou uma obra-prima. Não de uma ideia tão boa que foi um grande sucesso, mas de uma tão boa que se recusou a morrer. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos falar de Blade Runner. De novo, mas dessa vez não através das lentes das suas muitas camadas temáticas, mas sim dos seus bastidores, porque por si só essa é uma história tão fascinante quanto a que está em tela, uma verdadeira tour de force de determinação para conseguir completar um trabalho que muita gente acreditava. Uma das grandes forças de Blade Runner, talvez a sua principal força, é justamente o seu roteiro, tanto que está no texto quanto que está no subtexto. Você consegue imaginar uma história de Blade Runner diferente do que ela é? Um roteiro diferente do que vimos? Um Blade Runner sem um monólogo de lágrimas na chuva? E é justamente isso que é interessante, porque o roteiro de Blade Runner sempre foi uma das suas partes mais complicadas durante a produção, nos dando várias versões diferentes. Apesar de ser conhecido como a segunda grande obra de Ridley Scott, a história de Blade Runner começa até mesmo antes de seu revolucionário Alien, o Oitavo Passageiro. Ainda em 1978, um roteiro inicial escrito por Hampton Fancher começou a circular Hollywood, e curiosamente esse roteiro não foi desenvolvido por grandes ambições artísticas. Na verdade ele foi feito porque acreditavam que o livro de Philip K. Dick tinha uma base para um filme relativamente simples, mas interessante, e por isso fácil de dar dinheiro. E até por isso era uma história bem fiel ao livro. Eu realmente não criei muito de um mundo no roteiro inicial. Você poderia ter pegado meu primeiro rascunho e colocado em um palco teatral. Não havia muitas cenas externas, não havia muito hardware. Era em essência um pequeno drama com um orçamento inicial de 9 milhões de dólares. Mas isso não significa que ele não tinha algumas mudanças. Algumas dessas mudanças era que Rachel se tornaria um par romântico de Deckard. Sim, ela não é no livro. Deckard é até casado na versão original, e o próprio Deckard também era diferente. Diferente do clássico tech-noir que temos do filme, o detetive solitário e introspectivo, no livro Deckard é um funcionário básico do governo, velho demais para ter que lidar com isso tudo, e principalmente engolido por essa distopia. Tudo que ele quer é comprar um animal de verdade, e foi justamente esse lado mais derrotado que foi para os primeiros roteiros. Eu me aprofundei em seu lado derrotado, o tornei mais como um burocrata de óculos, relata Fancher. Essa versão teria um final muito diferente do que veríamos, e também do livro. E Fancher, enquanto começou o roteiro pensando na sua viabilidade comercial, logo ele ficou bem apegado a ele, e começou a dar mais sentido e personalidade à sua história, incluindo as suas desilusões e preocupações ambientais, sua falta de esperança com o futuro, o que culminaria em uma história com um final pessimista, com alguns toques de perseverança. Nessa versão, Rachel cometeria suicídio se jogando do apartamento de Deckard. Naquele momento ele ficou meio louco e vagou pelo deserto para cometer suicídio. Deckard continua andando até cair, está deitado na areia, quase fraco demais para se mover. Perto de sua cabeça está uma tartaruga que de alguma forma foi virada e não consegue se endireitar. Deckard observa o esforço da tartaruga por um longo tempo. Finalmente, ela se vira e foge. Deckard se anima com isso, ele cambaleia e começa a caminhar de volta para onde veio. Então chegamos à última cena daquele roteiro. A câmera se afastava de Deckard até ele se tornar apenas um pequeno ponto, quando então aparecia uma foto de satélite do planeta azul, exuberante e lindo que é a Terra. E então a visão se afastava ainda mais até a imensidão do cosmos. E fim. Algo fascinante sobre o livro de Philip K. Dick é como cada pessoa pode se conectar com partes diferentes dele. A versão de cinema focou mais no o que é ser humano e em como tratamos aqueles que vemos como inferiores por motivos arbitrários. Sobre a paranoia de nós mesmos não sabermos se somos humanos. Sobre a importância das memórias e sobre o que é ser um espírito livre. Mas o livro também fala muito sobre a artificialidade da nossa vida moderna, sobre a falsidade dos nossos sentimentos e principalmente um grande foco no ambientalismo. No livro, depois de uma grande guerra, a Terra está morrendo,
tudo está se tornando um deserto. Então é fácil ver como essa parte tocou Fincher. E também dá pra ver que é possível fazer uma outra adaptação de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, conseguindo atingir discussões bem diferentes do que Ridley Scott colocou lá em 82. Prova disso é como Fincher, por própria reflexão, fala que nunca colocou no papel a motivação dos androides, eles eram apenas arruaceiros que batiam nas pessoas. O que na versão de Scott é o completo oposto, eles são praticamente a força motora da história com a sua jornada desesperada por mais tempo de vida. É fácil argumentar que os androides são os protagonistas e Deckard é o vilão. E no livro, eles são usados para falar sobre a falsa empatia da humanidade e a hipocrisia que cerca nossa suposta bondade. Esse é um universo com tanta possibilidade. A esse ponto, o filme ainda se chamava Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que, como dá pra notar, é uma péssima ideia para o nome de um filme. Então, durante muitas das suas reescritas, ele passou a se chamar Android, e depois Mecanismo, e ainda depois Dangerous Days. O nome Blade Runner só surgiria bem depois, com Ridley Scott já no comando do filme, copiado de uma história de William Burroughs, que por sua vez já era um roteiro nunca produzido de uma adaptação de The Blade Runner, de Alan Nourse. E o que esse termo significa na história? Absolutamente nada. É só um nome legal que eles deram para a divisão da polícia que caça replicantes. Mas existe sim uma explicação do que ele significa dentro desse universo, que não é explicado no filme, e sim na continuação autorizada, mas esquecida, Blade Runner 2 no Limite do Humano. Mas eu não vou te dizer o que ela significa. Se vira. Ok, eu não posso fazer isso. Na verdade, eu vou te dizer sim. Mas não agora. E aqui eu queria falar algo importante. Eu vou passar os próximos, minutos falando sobre a jornada de Blade Runner até o seu sucesso no cinema. E é importante ressaltar que, além de documentários na internet, praticamente todas as informações que eu tô falando por aqui, eu tirei do livro Noir Futurista, conhecido como a Bíblia de Blade Runner. E se você está se perguntando por que Bíblia de Blade Runner, porque ele tem absolutamente todas as informações necessárias sobre a produção do filme, também, mas por causa do tamanho. Esse é o material mais completo possível sobre o filme. Esse vídeo foi feito com base na pesquisa de cerca de 70 páginas desse livro. Ele no total tem 700. Então eu tô deixando muita coisa aqui de fora. Esse livro foi lançado inicialmente lá na década de 90, mas tal como o filme, ele ganhou várias versões que aumentaram seu conteúdo. E agora, a Belas Letras está lançando no Brasil a sua terceira e mais completa versão até o momento. O livro conta com todos, e eu realmente quero dizer, todos os detalhes de produção, processo de marketing, efeitos especiais e absolutamente toda a jornada do filme, da concepção até a sua consagração, além de algumas das mais importantes entrevistas dadas pelo elenco e diretor. E para os fãs que querem ainda mais, a edição de colecionador vem em um box maravilhoso. E traz também itens especiais, como uma miniatura em resina preta do icônico origami de unicórnio, uma redoma em acrílico cristal, marcadores de páginas com cenas do filme, um adesivo dourado maravilhoso da Tyrell, um card do personagem Deckard com seu distintivo, contendo acesso ao e-book, tudo isso vendido no site do Belas Letras. E todos esses itens terão seu preço derrubado como lágrimas numa chuva de desconto, porque você ainda ganha 10% off usando o nosso cupom na sua compra. Então não deixe de conferir as diferentes versões do livro no link aqui embaixo e use o nosso cupom para ter a mais incrível experiência sobre os bastidores de Blade Runner. Foi ainda com o nome Dangerous Days que o filme ganhou seu primeiro diretor, Robert Mulligan. Então, tudo certo, né? Errado. Na verdade, começaram os problemas. O que aconteceu foi um certo cabo de guerra entre roteirista e diretor, com um lado querendo ter mais controle criativo final, principalmente com Fincher já tendo desembolsado quase $120 mil para o seu projeto. E no meio desse puxa-puxa, a produtora já tinha começado a enfiar o bedelho onde não devia, exigindo um final feliz e obviamente implicando com o orçamento. Com isso ganhávamos uma nova versão dessa história, especificamente o final. Dessa vez, Sebastian seria jogado da janela por Roy, Deckard entraria e mataria o androide, e ele e Rachel caminhariam em direção ao Sol, ou à Lua no caso. Um final que foi escrito apenas para aprovação da produtora, diga-se de passagem. A ideia era gravar o original escondido, mas isso não durou muito. Logo Mulligan também sairia do conturbado projeto. O cargo de diretor cairia nas mãos do iniciante Ridley Scott, que já tinha recusado a oferta antes quando ainda se chamava Androids. Ele foi convidado graças ao produtor Michael Dilley, que achava que Scott era o melhor olho do mundo para fazer filmes. E... o cara fez Alien, então sim, naquele momento ele era.
Scott tinha recentemente perdido seu irmão mais velho e ele precisava de algo para ocupar a sua mente, começar a dirigir imediatamente. Ele então saiu abruptamente da direção de Duna. Sim, aquele lá, e decidiu dar uma nova chance a Android, agora já chamado de Dangerous Days. Foi por isso que, no início do ano, pedi a Michael Dilley para me mostrar a versão mais recente do roteiro de Hampton. O projeto, então chamado Dangerous Days, prendeu minha atenção desde a primeira leitura. Eu havia rejeitado quando ainda era Android, mas a versão Dangerous Days me fez enxergar que era um trabalho extraordinário com possibilidades de design maravilhosas. E pra mim, esse é o momento que Blade Runner realmente ganhou a sua peça fundamental. Eu já falei por aqui antes, mas cinema é uma arte coletiva. No entanto, a gente sempre tem uma força criativa que é responsável pela visão final acontecer. E esse alguém era definitivamente Ridley Scott. Scott era, acima de tudo, um perfeccionista. Vemos isso em seu Alien e também Os Duelistas. Ridley Scott é o que eu gosto de chamar de um diretor do sublime. Em Alien, em seus primeiros minutos, somos sugados para dentro dessa história, da nave, desse universo, tudo através de uma lente meticulosa e que, sem ação, sem movimentação desnecessária, com a direção elevando todo o trabalho de design de prop e de set, nos fazendo imergir em alguns minutos. E temos exatamente essa sensação de sublime com Blade Runner. É algo sublime que você pode simplesmente olhar para ele e apenas com imagem ainda ser desafiado. Esse é o filme mais bonito da carreira de Scott. Há um senso de que Blade Runner está tão próximo de nós quanto é uma experiência etérea. Ele parece tão real e ao mesmo tempo um sonho. É um filme que, como poucos, tem em todas as camadas uma experiência única de imersão, e isso não seria possível sem um homem com o melhor olho do mundo para fazer filmes. Mas não estamos falando apenas de execução. Foi graças a Scott, ativamente participando das reescritas do roteiro junto de Fincher, que tivemos a ideia dos replicantes estarem na Terra buscando por longevidade, basicamente o pilar central de Blade Runner. E foi só por causa dele que tivemos esse futuro no ar tão absurdamente impactante e criativo. Hampton, nesse mundo que você criou, o que tem do lado de fora da janela? Com essa simples pergunta de Scott, o roteiro, que passava em salas fechadas, passou a se desenvolver na experiência quintessencial do cyberpunk. Em Noir Futurista, é descrito como Ridley Scott apresentou a Metal Hurlant para Fincher, além da versão norte-americana Heavy Metal, que foi o pontapé inicial para a Los Angeles futurista que vemos no filme. O livro não fala qual história eles viram, quais histórias inspirou o visual, mas eu acho que eu sei. O longo amanhã de Dan, Eu Mudei o Sci-Fi para Sempre, O'Bannon, e de Jean Giraud é basicamente Blade Runner antes de Blade Runner. O alicerce do cyberpunk ocidental está aqui, nessas poucas páginas que eu tenho certeza que estavam em uma das edições que Scott mostrou a Fincher. Porque é bem óbvio o quanto essa história influenciou no visual final do filme de 82. A esse ponto, a história já ganhava um novo final. Nessa versão, a história acabaria com: depois de aposentar os replicantes, Deckard decide levar Rachel para um campo, onde ela veria a neve pela primeira vez. Neve de verdade, e não uma memória implantada. Então, ela seria morta com um tiro. A última cena mostraria Deckard dirigindo seu carro por uma estrada solitária, enquanto a sua narração nos informa que ser humano significa fazer escolhas, e que Rachel havia escolhido o suicídio. O que é uma porcaria, convenhamos, e uma provocação que eu acho bem simplista do que é ser humano. Mas dá pra ver aqui como a história já caminhava para uma visão mais sobre a humanidade do que sobre o meio ambiente. Se Blade Runner teve um grande campeão, esse foi Ridley Scott. Se ele teve dois, o outro foi definitivamente Fincher. Talvez até mais do que o diretor. Mas quando você tem dois grandes gênios juntos, sempre dá ruim. E os dois acabaram batendo cabeça, fazendo com que o roteiro empacasse, o que não foi nem um pouco agradável para os produtores. Com nenhum dos dois disposto a ceder, sem querer adotar a ideia de um dos lados, a produtora teve que fazer uma decisão, e Fincher acabou demitido. Então alguém que lutou desde o começo para ter a sua visão em tela, acabou perdendo total controle do seu projeto principal.
o que é bem triste para qualquer criador. No entanto, para chegarmos em Blade Runner como conhecemos, isso foi necessário, porque é aí que entra outra peça fundamental nessa história: o roteirista David Peoples. Lembro-me de descobrir isso pouco antes do Natal, em um jantar, quando me deparei com uma cópia do primeiro rascunho de Peoples. Fiquei pé da vida, pois imaginei que eles houvessem encontrado algum picareta para dar a Ridley o que ele queria. Apesar de ter sido quase que contratado às pressas para substituir Fincher, Peoples foi extremamente importante para Blade Runner. Ele foi responsável a dar o nome de replicante aos, até o momento, androides, inspirado por sua filha que o ensinou sobre o conceito da replicação da microbiologia. E apesar de muito reverente ao roteiro de Fincher, dizendo abertamente que achava o roteiro perfeito, ele mudou a outrora história de aventura e perseguição para um filme mais policial, mais noir, com muito mais de investigação e com um ar menos de ficção científica tradicional, algo que Scott foi incapaz de convencer o roteirista original a fazer. Então, com Peoples no comando da história, que realmente ganhamos o Blade Runner que conhecemos. Claro, sem deixar de lado a base estabelecida por Hampton Fancher, que a gente precisa lembrar aqui, porque ele é um dos heróis esquecidos de toda essa trama. Com isso, o roteiro já ganhava cada vez mais forma, mas para se ter uma ideia, momentos cruciais ainda eram acrescentados nos últimos minutos. Como eu perguntei lá no começo, já imaginou o Blade Runner sem o monólogo do Lágrimas na Chuva? Bom, inicialmente ele era assim. Eu vi coisas que vocês pessoas insignificantes não acreditariam. Naves de ataque queimando em Orion, brilhantes como magnésio. Eu andei nos decks de um cargueiro e vi raios C brilharem no escuro, próximos do portão de Tannhauser. Todos esses momentos, eles serão perdidos. No way. Às 4 horas, na noite anterior à gravação da cena, Rutger Hauer, o próprio Roy Batty, leu o roteiro e achou que a frase tinha muito blá 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 que não dava em nada e nem tinha nada a ver com o resto do filme. Ele então, como disse, meteu a faca no roteiro e removeu tudo o que achou desnecessário, mas ele principalmente acrescentou essa frase: All those moments will be lost in time, like tears in rain. Não fosse Rutger Hauer estar no elenco, Blade Runner não teria a sua mais memorável e importante fala, mostrando o quanto filmes como esse não são resultados de planejamento meticuloso e exato, mas sim das infinitas possibilidades caóticas do acaso. Mas não pense que a confusão foi só nos roteiros e na pré-produção, a gravação também foi uma bagunça gigantesca. E eu não falo apenas na dificuldade de fazer os efeitos especiais, felizmente eles tinham a lenda Douglas Trumbull ajudando eles, mas eu falo especificamente de toda a tensão e negatividade no set. Segundo a maioria dos relatos, fazer Blade Runner foi uma experiência miserável, exaustiva e decididamente infeliz. Os produtores odiavam Scott porque ele estava gastando muito com seu perfeccionismo, os atores odiavam o diretor porque ele queria gravar as mesmas cenas até ficarem perfeitas, no melhor estilo Kubrick. E aos poucos, Blade Runner se tornou uma experiência exaustiva, estressante e que gerava muita briga. Harrison Ford e Ridley Scott brigaram tão feio que por anos Ford demonstrou apatia em relação ao projeto e ao diretor. Ele basicamente demonstrou desinteresse total pela versão do diretor quase 10 anos depois do lançamento do original. O livro entra fundo em toda essa confusão, que é bem fascinante, mas não é o foco desse vídeo. O importante é que Blade Runner foi um sofrimento para todo mundo envolvido. E o que você acha que aconteceu quando toda a gravação foi finalmente concluída? Tudo deu certo? Não. Errado de novo. Essa é para mim a parte mais fascinante da estrada para o sucesso de Blade Runner, o seu fracasso inicial e as suas diferentes versões. As duas primeiras sessões públicas de Blade Runner foram em Denver e Dallas, e o que as primeiras pessoas que colocaram os olhos em Blade Runner acharam? Ao final do filme, houve um silêncio sepulcral. Quando as luzes se acenderam, o público saiu em clima de velório.
Muitos ficaram confusos e deprimidos com a atmosfera do filme e o clímax ambíguo. Cartões-respostas foram distribuídos e preenchidos. Durante esse processo, falei com vários espectadores que relataram muitas dificuldades para entender a história. Depois de tanto sofrimento, Blade Runner era um desastre de público. Tanto em Denver quanto em Dallas, as reações foram as mesmas. Algumas pessoas até mesmo abandonaram a exibição, e o ar de velório era o que todo o público teste deixavam ao se levantar após os créditos. As reclamações eram sobre o tom sombrio do filme, o final abrupto e ambíguo, era muito lento, era muito violento, era um filme difícil de entender. Mas esse não foi um problema que afetou apenas Blade Runner. Em 1982, outra hoje obra-prima sofreu exatamente da mesma coisa. O Enigma de Outro Mundo é considerado hoje um dos maiores clássicos da história do terror e da ficção científica, mas quando ele foi lançado, ele foi considerado arrastado, confuso, desnecessariamente violento e com um final ambíguo e difícil de entender. Fuck you too! E eu acho que em ambos os casos, essas reações foram pelo mesmo motivo. Como já discutimos por aqui antes, a década de 70 foi uma das mais importantes para a ficção científica. Filmes introspectivos, arrastados, confusos e que no fim de tudo buscavam instigar a curiosidade do espectador. Por quase 10 anos, essa era a norma da ficção científica. Mas a partir de 77, tudo começou a mudar. Com o lançamento de Star Wars, Contatos Imediatos e Superman, a ficção científica ganhou um ar completamente novo, muito mais esperançoso. A ficção pulp estava de volta, com bastante força. Então, quando Harrison Ford, em seu auge, foi anunciado em um filme, pessoas esperavam isso. We're fine. We're all fine here now, thank you. How are you? I think you just can't bear to let a gorgeous guy like me out of your sight. E não isso. Filmes como Blade Runner e O Enigma de Outro Mundo, ainda na ponta final do New Wave, mais anos 70 do que 80, já estavam perdendo espaço. Era a era da ação exagerada, das explosões, do cinismo satírico, da ficção científica mais leve, ainda com muito a dizer, mas sem muito a desafiar. Blade Runner era o filme certo, no lugar certo, na hora errada. Tudo que a gente pode fazer é especular, mas o que se sabe é que essas reações fizeram a produtora entrar em pânico, e eles tentaram começar a corrigir o filme para agradar o público maior durante o lançamento oficial, com as suas principais mudanças, o final feliz e as narrações de Deckard. Eu fiquei surpreso ao descobrir no Noir Futurista que a ideia das narrações estavam no roteiro desde as versões de Hampton. Não foi algo enfiado de última hora na produção, como se diz a lenda urbana por aí. Mas é claro que houve certa interferência para que essas narrações fossem, após as prévias, cada vez mais explicativas, a ponto delas ofenderem a inteligência do público. Sushi, that's what my ex-wife called me. Cold fish. Sabe aquele momento incrível em que o público deveria refletir sobre toda a jornada de Roy Batty? Quando... Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. E... It's too bad she won't live. But then again, who does? se unem para você finalmente pensar sobre qual é o verdadeiro valor da vida humana? Deixa que o Harrison Ford entediado e claramente irritado te explique tudo. I don't know why he saved my life. Maybe in those last moments he loved life more than he ever had before. E não é impressão sua se você acha que ele tá fazendo de má vontade, mas pra mim, a pior mudança é realmente do final. Dessa vez, aproveitando umas gravações que sobraram de O Iluminado, temos um final feliz, simples e bem direto. Mas ao contrário do que muitos pensam, tal como acontece com as narrações, esse final já estava no roteiro antes mesmo das gravações iniciais. Não foi algo de última hora inventado para agradar a produtora. Era um final que foi descartado por Scott e a equipe por acharem que a última cena do filme seria perfeita com um elevador fechando. Esse final remendado é o que sobrou das tentativas de finais que estavam em versões anteriores do roteiro. Alguns desses finais tinham Deckard e Rachel no carro fugindo da cidade e encontrando um unicórnio. Em um outro, a câmera iria afastando do carro para mostrar uma floresta esparsa e o carro entrando em um deserto. Esses finais tinham até diálogos que nunca foram gravados. Uma dessas cenas incluiria Rachel dizendo a Deckard: "Fomos feitos um para o outro", praticamente confirmando que ele era um replicante. Em uma outra versão, o praticamente se torna literalmente, com Deckard declarando:
o grande Tyrell não tinha me criado, mas quem criou não fez um trabalho muito melhor. Você também foi programado, ela me disse. E estava certa. Da minha maneira modesta, eu também era um modelo de combate. Roy Batty era o meu irmão mais velho. Uma outra versão, essa de 81, acabaria com um tom de rebeldia. Eu sabia no telhado daquela noite. Nós éramos irmãos, Roy Batty e eu, modelos de combate da melhor qualidade. Nós lutamos em guerras que ainda não foram sonhadas, em vastos pesadelos ainda não construídos. Nós éramos os novos povos, Roy, eu e Rachel. Nós fomos feitos para esse mundo, e ele era nosso. Todos esses finais foram descartados por mudanças no roteiro ou então falta de capacidade técnica para alguns dos efeitos. Então sim, esse final não foi algo de última hora forçado pelo estúdio. O que o estúdio forçou foi que eles colocassem um desses finais que tinham sido removidos para termos algo mais feliz. E esse final precisou ser refeito às pressas, porque faltavam algumas partes. Daí que veio as cenas de O Iluminado. Essa prévia, já modificada pelos produtores, é a segunda versão do filme e ela já era bem parecida com o que iria para o cinema, incluindo ter uma das cenas do carro do Deckard andando na floresta que estava naquele final que não foi concluído. Essa versão estava bem longe de ser perfeita para o público, mas ela foi melhor recebida do que as prévias de Denver e Dallas. Apesar de muitas críticas, a produtora achou que essa seria a melhor chance deles no cinema. Então, mais alguns detalhes foram corrigidos e tivemos a terceira versão de Blade Runner, que foi a primeira a ir para o cinema. Então, o que aconteceu quando Blade Runner finalmente estreou? O escopo e o brilhantismo da visão de Blade Runner são boas notícias. A má notícia é que a história de Blade Runner é absolutamente irremediável. Uma construção confusa, repleta de falhas lógicas, estrutura precária e personagens rasos. Em uma tentativa de explicar as coisas, foram adicionadas narrações feitas por Deckard à la Sun Spade, mas Ford as lê como se tivesse acabado de receber as falas. Ele parece monótono, pouco convincente. E embora a explicação ajude em alguns itens, ainda não consegue preencher as muitas lacunas deixadas pela narrativa. Blade Runner, a versão para cinemas, foi considerado pretensioso, vazio, bagunçado, um monte de elementos de ficção científica que não combinavam juntos, um filme sem nada a dizer. O final feliz, ironicamente, foi muito criticado por destoar completamente de um filme que era sombrio, soturno. A primeira versão cinematográfica, que na verdade já era a terceira, foi um fracasso absoluto. Vale deixar claro aqui que existiam sim críticas positivas, bastante até, mas não foram o suficientes para ofuscar as negativas, e como já discutimos, os anos 80 não estavam preparados para Blade Runner. Para você ter uma ideia, quando o filme estreou, ET ainda estava nos cinemas, e poucos meses depois teríamos a estreia de O Retorno de Jedi, para se ter ideia o que o filme estava enfrentando. Mas, tal como o Enigma de Outro Mundo, mesmo antes da versão do diretor, o filme começou a encontrar mais fãs, indo rapidamente para a TV fechada e sendo um sucesso a cabo. Depois, em Laserdisc, e claro, o glorioso VHS. Com maior alcance, novas perspectivas começaram a surgir entre novos fãs. Blade Runner começava então a ser aquela fita que todo mundo queria conhecer, ver porque todo mundo estava falando desse filme, dos seus visuais, ora criticados como exagerados, agora se tornando um chamariz para entusiastas da ficção científica, que queriam embarcar no que era, até aquele momento, a primeira e mais poderosa representação visual do que se tornaria o cyberpunk. E foi aí que Blade Runner ganhou a sua segunda chance. Sim, muito antes da versão do diretor. Com interesse renovado no filme, até mesmo os críticos começaram a dar uma nova chance para ele, e ele passou a ser apreciado, mesmo com as narrações, mesmo com o final feliz. Eu acredito que Blade Runner é um daqueles filmes que, quanto mais você assiste, melhor ele se torna. E esse tipo de filme só pode ganhar espaço mesmo dentro do mercado doméstico, com VHS, com Laserdisc. Foi preciso esse mercado para que as pessoas pudessem revê-lo e começassem a reparar no seu aspecto visual, nos seus muitos detalhes, nos seus personagens, começarem a pensar sobre esse mundo. E que mesmo em sua versão mais fraca, que existia genialidade naquela história tech-noir sobre um caçador de androides. Mas esse momento de começar a ser apreciado como um clássico cult não é onde a jornada termina. Na verdade, Blade Runner ainda estava longe do seu status como uma pedra fundamental no sci-fi. Foi no mercado de vídeo que Blade Runner ganhou a sua quarta versão, no Laserdisc, por incrível que pareça, a famosa versão internacional, colocando cenas que foram tiradas por serem consideradas muito violentas, como Roy Batty enfiando os dedos nos olhos de Tyrell e depois retirando-os, uma extensão da luta entre Pris e Deckard. Também temos Roy furando as mãos com pregos com mais detalhes,
15 segundos apenas, mas 15 segundos a mais do que na versão de cinema. Mas esses 15 segundos meio que se tornaram algo como uma lenda urbana entre os fãs de Blade Runner. Todo mundo queria ver esses 15 segundos. Os seus fãs, que agora já eram muitos, começavam a procurar novas versões com curiosidade. Então imagina quando anunciaram que o filme seria relançado no cinema. Graças a Michael Eric, preservacionista de som, que uma versão de Blade Runner exibida lá em 82 foi encontrada. Enquanto procurava pelos restos originais de Em Busca de um Sonho, ele se deparou com 2 latas contendo a versão do diretor de Blade Runner, conhecida também como a versão Work Print, que foi exibida para um público em 1990, dessa vez para um cinema lotado. A versão sem narrações, sem final feliz e com algumas mudanças que só temos nessa versão, como a abertura, que conta com uma definição da palavra replicante, como se fosse um dicionário, e uma forma única de apresentar o título. E depois de quase 10 anos aos poucos se redimindo e ganhando público, ao fim dessa exibição, a resposta à versão original foi completamente diferente do que lá em 82. E ao contrário da visão que aconteceu lá atrás, agora, nos anos 90, o público parecia muito mais interessado em discutir o que acabou de ver, realmente pensar sobre os temas de Blade Runner. Agora o filme certo, no lugar certo, e no tempo certo. O Workprint seria então reeditado, corrigido e trabalhado para a versão do diretor, bem parecida com a versão final que conhecemos hoje, que só sairia em 2007, com todas as correções e controle criativo completo na mão de Ridley Scott. A versão final, que é definitivamente a versão definitiva de Blade Runner, é a que tem todos os elementos que fizeram todas as outras ganharem seus fãs, mas tudo em um único lugar. As cenas estendidas de violência, a beleza, a atuação sutil de Ford e principalmente o enigma do unicórnio. Blade Runner é um exemplo raríssimo de uma história que se recusou a ser esquecida, que já era uma obra-prima, mesmo lá em 82, mas que levou tempo para ser reconhecida. Mas depois de tanto desastre, tanta briga, tanta resistência, como uma obra assim ainda podia ter tanta força? Depois de tanto fracasso, depois de tanta dificuldade, como Blade Runner ainda conseguiu voltar e se tornar um verdadeiro clássico? Ao ver o filme, eu fiquei paralisado. A combinação do nível de detalhes na aparência e na atmosfera daquele mundo fictício com os temas existenciais da história gerou a coisa mais próxima da realidade virtual que existia naquela época. Não era algo explicadinho demais, com diálogos expositivos desnecessários. Em vez disso, a abordagem era de imersão total. Todas as pistas estão lá. Você só precisa prestar atenção. Eu gostei de não ser visto como um idiota. Ao contrário de filmes de sua época como Tron e o já citado Enigma de Outro Mundo, que foram vingados pelo tempo, Blade Runner, fazendo jus ao nome, ficou correndo atrás, sendo modificado, alterado e por uma sequência quase impossível de coincidências e golpes do acaso, acabou chegando no que chegou. Uma equipe apaixonada, por trás dessa ideia que nunca desistiu de mostrar ao mundo que eles tinham algo especial nas mãos. Mas algo que eu quero deixar claro é que Blade Runner não se tornou uma obra fantástica por causa de uma ou outra alteração. Ele sempre foi. Claro, existe uma versão que é definitivamente melhor do que as outras, mas a ideia por baixo dele, o que o torna genial, sempre esteve lá. Os visuais impactantes, os personagens que nos fazem pensar sobre a humanidade, o monólogo das lágrimas na chuva. A versão original, aquela primeira que foi rejeitada pelo público, ainda tinha a grande vantagem de respeitar esse público, de fazer pensar sobre o filme para além de suas camadas visuais. Blade Runner é uma jornada para muito além de um futuro distópico, mas por conceitos profundos da humanidade, da empatia, do que realmente é viver livre. Um filme que se recusou a ser perdido como uma lágrima na chuva, e que agora vai ser lembrado como um dos momentos que mudou para sempre o cinema. I guess you're through, huh? Finished. Bom, com isso, como sempre, só me resta agradecer a sua presença comigo aqui nesse vídeo. Continue nos acompanhando, porque estaremos sempre por aqui trazendo informações e entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento ainda mais especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os nossos primeiros imediatos: Vitor Procópio, Alexandre Seolin, Guilherme Yan,
Marco Marcos, Joel Melo e André Oliveira, os membros da ponte de comando 8º, Saren, Daniel Souto, Pedro Eu Amo Vírus e os oficiais de ciências Lemuel P. de Souza, Rodrigo Parente, Yuri O, Matheus o Aleatório e Alex Valois.